Uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Estado debateu os impactos causados pela lama da barragem da Samarco. O oceanólogo e pesquisador Adalto Bianchini participou da audiência e apresentou o resultado parcial de sua pesquisa, que investiga a presença de metais pesados na costa capixaba. O professor fez parte de 2 expedições que foram realizadas de janeiro a abril deste ano e analisou a concentração de metais como cromo, cádmio, arsênio e ferro, tanto na água como no pescado da foz do Rio Doce. A pesquisa revelou, de modo geral, que os pescados apresentaram níveis de contaminação acima da legislação num primeiro momento, mas depois acabaram voltando a índices aceitáveis, com exceção do ferro. Nós temos o grupo de metais essenciais, que são essenciais à vida e que nós temos capacidade, até certo ponto, de lidar com esses metais, né, como é o cobre, o zinco, né, o ferro. E tem elementos que nos preocupam mais porque não fazem parte do metabolismo normal dos organismos, inclusive do ser humano. Então a gente sempre vai ficar preocupado com o chumbo, com o cádmio, com o cromo, né? Esses elementos tenderam a diminuir nessa segunda fase. Só que apareceram então, nesse caso, outros, como o caso do ferro, que é essencial, que agora passa a ser também, obviamente, uma preocupação. Então, em princípio, em teoria, a gente esperaria que aumentos de níveis de ferro poderiam levar a uma maior produção dessas espécies que podem gerar um maior dano biológico. Então, como o ferro ele também é um elemento essencial, como você colocou, ele é bem controlado pelo organismo. Nós temos mecanismos de regulação. Mas se também a contaminação chega a um nível em que excede a capacidade do organismo em regular, esse excesso começa a gerar uma certa toxicidade. Então nós temos aí alguns trabalhos que mostram que excesso de ferro, por exemplo, em tartarugas marinhas pode levar inclusive à geração de câncer de pele e tudo mais. Segundo o pesquisador, uma nova expedição será realizada, desta vez para avaliar quais os efeitos gerados pelo período chuvoso que começou em novembro deste ano. O maior volume de chuvas lixivia mais e tem tendência a carregar mais material continental para dentro dos rios. Então há uma certa tendência a ter um aumento na contaminação, no aporte, digamos assim, desse material terrígeno, que traria também metais, obviamente, do solo. E, obviamente, se tivermos aí também lixiviação de áreas que não têm acesso ao rio, mas que a partir do aumento da vazão, digamos assim, das chuvas, possa aportar esse material contaminado para dentro de volta no rio, obviamente que vai piorar um pouquinho a situação. Então, deve haver uma preocupação, sim, por isso nós queremos estudar em situações de chuva e não chuva. Por isso o motivo principal dessa expedição sair agora, que a gente está numa situação dessa. Pesquisadores, organizações não governamentais e autoridades acompanharam a palestra. A iniciativa do evento foi da ONG Juntos SOS Espírito Santo Ambiental, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade e das autoridades capixabas para a gravidade do problema. Nós queremos que o poder público vá ao Rio Doce, vá às populações ribeirinhas e atenda às ansiedades e às necessidades que foram geradas para essa população em função desse crime ambiental que deixou o rio, que era o rio de banho deles, era o rio da pesca, era o rio do lazer, era o rio de água para molhar seus plantios, e eles perderam tudo isso. E eles estão totalmente abandonados. E está faltando muita informação. O nosso objetivo, quando convidamos o Dr. Adalto Bianchini para vir aqui, é para tentar começar a esclarecer essa população, e nós, todos capixabas, quais os impactos, o que isso causa na nossa saúde. E outra coisa, um assunto gravíssimo que as autoridades têm que correr atrás, urgente, problema de água para beber em Colatina. Quem determina que essa água está potável, que pode ser bebida e que pode ser utilizada pela população? Então esses são os principais coisas que a Juntos, nesse momento, corre atrás. Os metais, como o doutor Adalto já falou, 5, 10, 20 anos. Nós vamos ter que, como ele falou também, criar grupos multidisciplinares para poder trabalhar com toda essa problemática. Esse é o pensamento principal da Juntos. Os moradores das regiões afetadas e os profissionais que vivem do mar se mostraram preocupados com a situação. Os pescadores foram penalizados, infelizmente a empresa sequer deu importância para os pescadores, o poder público virou as costas para a gente, só passaram um pouco, a gente tem um pouquinho de visibilidade quando nós mobilizamos os pescadores do Estado do Espírito Santo, que estava sendo impactado pelo aquele crime ambiental e socioeconômico, que a empresa passou a nos ouvir, juntamente com o Ministério Público do Trabalho,
foi aonde passou que hoje o pescador está impactado, está recebendo um salário mínimo e uma cesta no valor de R$ 385 e 20% por dependente. Isso aí não está resolvendo o problema, está causando mais problema naquelas vidas daquelas pais de famílias. Hoje a única coisa que eles sabem fazer é pescar. Não está podendo pescar, ficando parado, mente vazia. Os antigos falavam que mente vazia é a oficina do diabo, é o que está acontecendo hoje. Muitos se envolvendo nas drogas. E aí nós estamos pedindo um apoio agora, assistência social, para ver, está interferindo naquelas famílias, para ver o dia a dia o que possa estar fazendo com as famílias, para resgatar a dignidade dessas famílias. Sobre a proibição da pesca. Está sendo proibido de Barra do Riacho até Regência, certo? Sabemos que Barra do Saí está contaminado. O verão está chegando aí, Barra do Saí está constando que não é contaminado, por quê? Porque é do verão, né? Carnaval, coisas bonitas para enganar o povo. Mas sabemos que está contaminado porque encontramos peixes mortos, pessoas com doença de pele e tudo mais. A nossa água da nossa torneira está contaminada. Esse papo de que não está contaminado, que não existe, eu quero ver quem está dizendo que não está contaminado e ir lá e utilizar daquilo que está utilizando. Vai lá comer uma moqueca de peixe, vai lá tomar água da torneira deles, para saber se lá está contaminado ou não. Leva a sua família para tomar um banho naquele mar, naquele rio, para saber se está contaminado ou não. Durante a audiência, os participantes fizeram muitas críticas a Samarco e, principalmente, a passividade do poder público. Sinceramente, a gente é bastante cético em relação às autoridades, porque dentro desse um ano a gente conseguiu, nessa casa, só 3 audiências públicas, algumas muito pouco mobilizadas, em outras a gente teve que lutar para um acesso à mesa. Ou seja, a sociedade civil organizada, em regra, não tem essa facilidade de acesso. Agora que vai se começar a estudar o que está acontecendo no Rio Doce, um ano de crime ambiental continuado, deputado. Agora que vai começar a se estudar de forma concreta, científica, o que está acontecendo lá. E está se falando em indenização, minha gente. Como é que você vai pegar um sujeito ferrado, lascado, e vai chegar e colocar ele de frente, um criminoso, para o criminoso dizer quanto que vai pagar para ele? Tem um ano que está descendo aquela borra lá, ninguém para nada, teve as chuvas agora, aquilo saiu do leito do rio e passou para a parte terrestre, a gente nem sabe, tem um ano que ninguém nem fala o que tem dentro daquela água. A audiência foi realizada pela Comissão de Saúde, através do deputado estadual Hércules Silveira. Essa audiência não para aqui, ela vai prosseguir nessa luta que nós precisamos cada vez mais cobrar das autoridades as providências. Preciso que nós cobremos mais, especialmente da Samarco, do Ministério Público, das autoridades, no sentido de que o nosso povo não morra comendo peixe, não morra tomando a água do Rio Doce.